Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é o Evangelista Marcos e nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre a vida do profeta Jonas. Hoje nós iremos estudar o terceiro capítulo de Jonas e eu espero que esse estudo possa falar ao seu coração. Lembrando que esta é uma série de 4 capítulos e hoje nós iremos estudar o terceiro e o próximo domingo nós finalizamos a história desse profeta. Partindo para os objetivos desse estudo, o que nós iremos aprender ao estudarmos o capítulo 3 de Jonas? Nós iremos aprender que Deus perdoa, que Deus renova, nós iremos aprender a importância do exemplo, aprender sobre frutos de arrependimento e aprender que Deus vê tudo. É importante você frisar esses objetivos, porque ao final desse estudo, são esses 5 itens que você irá aprender e memorizar. Por isso, eu convido você a se dedicar a esse estudo nesse momento e anotar as suas dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que você queira perguntar. Fique à vontade para me mandar mensagem e tirar as suas dúvidas. Vamos iniciar esse estudo? Mas antes de iniciar, eu gostaria de orar por você. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós estamos iniciando mais um estudo da Tua Palavra. Nós queremos pedir, Espírito Santo, para que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Senhor, nós precisamos aprender mais de Ti e clamamos e pedimos em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ensina-nos, é o que pedimos em Teu santo nome. Amém. Vamos lá? O capítulo 3 ele possui 10 versículos, a qual nós iremos ler nesse momento. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe. E assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Partindo para a análise do texto, eu gostaria de, nesse momento, frisar o versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2, ele nos fala sobre Deus renovar. Deus deu uma segunda chance a Jonas. Vimos no capítulo 2 que Jonas se arrependeu dentro do peixe e buscou ao Senhor. E a partir disso foi ordenado por Deus para que ele fosse jogado na praia. Deus deu uma segunda chance ao profeta arrependido para novamente fazer a sua obra. Todos que buscam a Deus com o coração arrependido recebem de Deus uma segunda chance na vida.
Talvez a vida de Jonas acabasse dentro daquele peixe. Seu ministério, a obra de Deus, sua história, mas o clamor de um coração arrependido chegou até o Senhor. E a partir disso, Deus levantou seu servo para continuar a obra de onde ele tinha parado. Deus também pode levantar qualquer um nos dias de hoje que o busca com um coração sincero e arrependido. Entenda que não importa o tamanho do seu pecado, falha ou erro, se você buscar ao Senhor em sinceridade e com o coração arrependido, Deus também pode lhe levantar novamente e lhe dar uma segunda chance. Áreas que você pensa que não tem mais jeito, Deus pode dar um jeito. Entenda isso. Deus pode renovar qualquer um. Ele só está esperando uma atitude sua em arrependimento. Eu quero frisar bastante esse versículo para você entender como Deus fala muito em poucas palavras. Preste atenção no versículo 1 e 2 que está escrito: pela segunda vez, vírgula, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Você consegue entender que pelo fato de Deus falar uma segunda vez a Jonas e dar a ele uma missão, Deus o perdoou, Deus o está vocacionando novamente para a obra e Deus está querendo que ele cumpra a sua vontade. Você consegue entender o quanto Deus está falando com Jonas nesse momento e também com as nossas vidas? O fato de Jonas ter se arrependido dentro do peixe e ter clamado ao Senhor fez com que uma segunda chance chegasse à vida dele. O que muitas vezes está faltando na vida de muitos é clamar ao Senhor e pedir por socorro, por ajuda, por perdão, para ter uma segunda chance na vida. E sabe o que é fascinante? Deus dá uma segunda chance. Deus renova. Deus renovou Jonas para a obra e Deus também pode te renovar. Outra coisa interessante que eu observo nesse texto é que Deus dá a mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. Pode parecer simples, mas muitos se esquecem disso. A palavra que pode fazer a diferença na vida das pessoas não virá dos homens. Ela deve vir de Deus, através dos homens. Entender a importância da pregação, estudo e exposição das Escrituras mostra que Deus quer ensinar e falar muito às pessoas. Entenda que devemos apenas ouvir e crer na mensagem apresentada a nós. Deus fala a Jonas para pregar a mensagem que ele deu a Jonas e nada mais. O mensageiro precisa ser fiel à mensagem entregue a ele por Deus. Não mudar a mensagem, não mudar o que foi falado e não acrescentar nada. A mensagem deve ser entregue na sua totalidade. Olha um texto para você entender a importância disso que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha o que o Senhor Jesus fala. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Deus dá importância ao respeito da totalidade da sua mensagem. O Senhor Jesus está falando no livro de Apocalipse, olha, eu não quero que você acrescente nada e também não quero que você tire nada. Eu quero
que você fale aquilo que eu estou falando com você. Você precisa falar aquilo que Deus está colocando no seu coração. O problema é que muitas vezes o homem, ele tira o que Deus falou ou acrescenta o que Deus falou. E é aí que começa o problema. Coloque na sua mente que você precisa entregar a palavra de Deus conforme Deus está entregando a você. Não acrescente e não tire nada. Entregue como Deus está mandando entregar. Toda palavra, ela é apta para edificar a vida das pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Não precisamos alterar a mensagem. Precisamos conhecer a mensagem de Deus e transmitir ela em sua totalidade. Compartilhe a mensagem de Deus da forma como Deus quer. Você sabe o que está acontecendo nos nossos dias, meus irmãos? As pessoas estão mudando a mensagem de Deus para agradar os homens. As pessoas estão pregando aquilo que Deus não está falando. As pessoas estão prometendo aquilo que Deus não prometeu. As pessoas estão tirando do texto certas palavras, porque isso pode causar ofensa àqueles que estão ouvindo. Mas entenda uma coisa, o mensageiro, ele tem primeiro compromisso é com aquele que dá a mensagem. O seu primeiro compromisso é com Deus. Se Deus está mandando falar, fale. Se Deus colocou uma pregação no seu coração, pregue ela em sua totalidade. Se Deus revelou algo a você e você precisa revelar isso ao povo ou alguém, revele com sabedoria e inteligência, mas não acrescente nada. Pregue a palavra, ensine a palavra como Deus a entregou. A Bíblia não precisa ser defendida. Entenda isso que eu vou falar. A palavra de Deus é como um leão. Quando você solta ele, ele mesmo luta e defende-se. Você não precisa acrescentar nada ou tirar. A própria palavra irá manifestar o poder e a glória de Deus. E é isso que nós devemos crer. Porque Deus dá a mensagem, deu a mensagem a Jonas. E falou com Jonas, Jonas, você vai para Nínive e vai pregar isso. Se Jonas questionasse e falasse, não, Senhor, essa palavra é dura. Não, Senhor, essa palavra não está correta. Não, Senhor, essa palavra eu não concordo. Entenda, nós temos compromisso com Deus. Se Ele mandou falar, iremos falar. Se Ele mandou pregar, iremos pregar. Se Ele mandou dizer, iremos dizer. É isso que nós devemos entender. Partindo para o versículo 3, nós conseguimos observar que Jonas se aprontou e foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la. Olha que fascinante. Lembra lá do capítulo 1? Se você está acompanhando essa série, com certeza você lembra. Lembra que Deus falou com Jonas, apronte-se e vá para Nínive, e ele se aprontou e foi para Jope, e de Jope pegou um barco para a Espanha? Olha agora o que Jonas faz. Jonas se aprontou e foi para Nínive. E uma coisa que chama a atenção é a obediência a Deus. Como o capítulo 1, Jonas ouviu ao Senhor e se aprontou, mas agora ele foi para Nínive e não para a Espanha. Jonas aprendeu a importância de obedecer a Deus e os impactos que isso traz na vida daqueles que não obedecem, principalmente os seus profetas. E
Eu quero falar algo importante aqui para você antes de darmos prosseguimento a esse estudo. Entenda algo, meu irmão, nessa noite. Eu estou gravando o estudo à noite, por isso que eu estou falando à noite. Mas entenda algo. Todo aquele que muito é dado, muito será cobrado. Olha o versículo lá em Lucas 12:48, que Jesus disse: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Talvez você está olhando e pensando assim, tá, Marcos, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque pense só, Deus fala com Jonas, que é profeta. Profeta no Antigo Testamento era um homem escolhido entre uma multidão. Não eram todos que eram profetas. Poderiam existir vários sacerdotes, mas profetas eram poucos. Profeta é um homem escolhido por Deus, onde o Espírito do Senhor descia sobre ele e não permanecia, e depois saía. É uma pessoa que Deus decidiu usar entre os homens. Então Deus escolheu Jonas para manifestar a obra dele em meio aos homens. Jonas, por ser um homem escolhido, tinha que ter características exigidas por Deus. Então, se Deus exigia isso de Jonas e usava ele como profeta em meio às pessoas, Deus iria cobrá-lo de forma diferente. Deus manda ele para um lugar e ele não vai. E no caminho, Deus manda uma tempestade. Deus faz o mar ficar revolto. Deus quase afunda um barco. Deus faz um peixe engolir Jonas. Deus faz com que Jonas fique 3 dias dentro do estômago do peixe e não seja digerido, para depois de 3 dias o peixe vomitá-lo na praia. Se você observar toda a sequência dos fatos que aconteceram a Jonas, você vai ver que Deus estava cobrando ele em função daquilo que ele era com Deus. O fato de Jonas desobedecer trouxe consequências na vida dele. E entenda, tu quer ser profeta na casa de Deus, tu quer ser pastor, tu quer ser líder, você quer liderar as pessoas, você quer pregar a mensagem, você quer ensinar a palavra, você quer ser alguém usado por Deus. Amém. Isso é muito bom. Mas entenda, se você quer isso para a sua vida, Deus vai cobrar de você. E Deus não vai te cobrar como cobra as outras pessoas. Deus vai cobrar de uma forma diferente de você. É por isso que Tiago diz, na sua epístola, que muitos não devem ser mestres. Por quê? Porque aquele que tem o dom de mestre, de ensinar a palavra de Deus, ele será cobrado de uma forma diferente dentro da igreja. Se você começar a entender isso, você vai ver que todo aquele que começa a caminhar com Deus e receber de Deus as coisas de Deus, ele vai ser muito mais cobrado que os outros. É por isso que você vê pessoas no reino de Deus recebendo cobranças e passando por situações que muitas vezes outros não passam. Porque você começa a entender que a exigência de Deus para essa pessoa é cada vez mais se entregar por completo. É confiar em Deus realmente e viver para Deus. Pessoas desobedecendo a Deus tem aos montes. Quantas pessoas estão por aí desobedecendo ao Senhor? Agora pega aqueles que Ele levanta, pega aqueles que Ele unge, pega aqueles que Ele envia, pega aqueles que Ele capacita. E vai ver se a desobediência na vida dessas pessoas não pesa muito mais do que na vida dos outros. Jonas, ele aprendeu, meu irmão, da pior maneira possível, o peso que é desobedecer ao Senhor. Jonas foi para Nínive para cumprir a vontade de Deus. Ele não queria ir, mas foi, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus.
Muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus sem vontade de fazer. Você pode reclamar, falar, dizer várias coisas, mas entenda, quem é o servo é você, e você está aqui para servir. E quem serve muitas vezes não vai querer fazer, mas vai fazer em função daquele que está pedindo. Jonas foi contra a sua vontade porque era Deus que estava mandando ir. E este é um servo obediente. E aqui eu faço duas perguntas para você. Será que você está preparado para fazer algo que não quer só porque Deus pediu? Será que seu nível de obediência ao Senhor está em qual nível? Deus quer a sua obediência em sua totalidade sempre. Deus não quer que você obedeça 10%, 15%, 20%, não. Deus quer que você o obedeça 100% das vezes. Porque, primeiro, se Ele está te pedindo algo ou mandando fazer algo, é porque essa é a sua vontade. Segundo, a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Terceiro, quem obedece demonstra que realmente ama o seu Deus. Por isso entenda, você precisa obedecer. E aqueles que não obedecem sofrem as consequências. Jesus fala muito isso nesse texto de Mateus, que eu estou colocando aí para você. Mateus 7, 24 a 27. Olha o que ele diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Será que através desse texto você consegue entender a importância de ouvir e obedecer? Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Quem obedece não quer dizer que ele não vai passar prova, porque a chuva veio para a casa que estava sobre a rocha e sobre a areia. A obediência não vai livrar você dos problemas. Mas olha o que ele garante que vai acontecer quem obedece. Vai vir a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra aquela casa e ela não vai cair. O que Cristo está prometendo e falando para todo aquele que é obediente a Deus é: vão tentar te derrubar, vão vir contra você, vai ser forte, mas você não vai cair, porque você decidiu obedecer ao Senhor. E olha que interessante, olha o que veio contra essa casa. Veio a chuva, veio os rios e veio o vento. E analise isso aqui com atenção. A chuva, ela cai do céu, então ela vem de cima para baixo. O rio, para transbordar, ele vem de baixo para cima. E os ventos que vêm contra a casa, eles vêm de lado. Olha o que Cristo está falando. Pode vir de cima, pode vir de baixo, pode vir dos lados. Mas se você obedecer, você não vai cair e vai ficar de pé. Olha que palavra abençoada, meu irmão. Cristo está nos garantindo. Pode vir de cima, pode vir de baixo, pode vir do lado.
mas vai permanecer de pé. Quem obedece ao Senhor tem essa garantia. Vai ficar de pé. Então, obedeça a Deus sempre, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Obedeça a Deus sempre, pois Ele sabe o que é melhor para você. Obedeça a Deus sempre, pois Ele sabe o que é melhor, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Partindo para o versículo 4, Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Aqui já entra na passagem onde Jonas está pregando em Nínive. A mensagem pregada em Nínive não foi uma mensagem motivacional, não tampouco de vitória ou conquista, mas foi uma mensagem de juízo. A mensagem dada a Jonas por Deus foi uma mensagem de juízo para a cidade. Deus condenou a cidade toda, e na cidade tinham crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, pessoas importantes, pessoas de autoridade, pessoas com poder e sem poder. Para todos esses, Deus trouxe juízo. A mensagem foi clara: a cidade será destruída em 40 dias. Será que o povo gostou da mensagem? Será que isso, pelo menos, é uma mensagem de Deus? Entenda que Deus trouxe juízo sobre essa cidade e também trará sobre nós. Olha o que está escrito em Mateus 24, versículo 4 a 14. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vê, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e haverá terremoto, e há em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A mensagem foi uma revelação dele sobre a população daquela cidade, sobre o que aconteceria com eles se continuassem como estavam vivendo. Assim, a mensagem de Nínive também é um aviso para todos nós. Se continuarmos a viver do nosso jeito e não da forma de Deus, Ele virá e fará juízo sobre todos nós. A mensagem de Mateus 24, meu irmão, não é diferente da mensagem de Jonas. Deus está falando, vai acontecer, coisas ruins irão acontecer, muita coisa vai acontecer. E o que me preocupa, meus irmãos,
é esse versículo que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você consegue entender o que é iniquidade? Iniquidade é a quantidade de pecados praticados e, ao mesmo tempo, é a mudança de valor numa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Tem pessoas defendendo o errado, tem pessoas buscando aquilo que é errado, tem pessoas que não praticam mais o que é certo, tem pessoas que criticam quem faz as coisas certas, tem pessoas que só apontam, tem pessoas que nunca ajudam e tão pouco estendem a mão. E Cristo está dizendo: por se multiplicar, o amor vai esfriar, o amor vai diminuir. E nós estamos vivendo um tempo onde realmente o amor de muitos está se esfriando, onde as pessoas não se preocupam mais com ninguém, onde as pessoas não estão se importando mais com ninguém, onde as pessoas, na verdade, estão vivendo uma vida onde o mais importante é o eu. O importante para todo mundo hoje é o eu, é o individual. E essa nunca foi a vontade do Senhor. Uma palavra difícil, meus irmãos, onde você precisa entender. E eu vou voltar o slide aqui para você entender uma coisa. A mensagem de Jonas foi bem clara. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Olha o versículo 5, o que diz: Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Aqui eu quero entrar num assunto muito importante, que são os frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento é algo que nós devemos entender e compreender para as nossas vidas. O que é fruto de arrependimento? Já já você irá compreender isso. Mas preste atenção. Depois da pregação de Jonas, o povo começou a refletir sobre a mensagem e o que iria acontecer em 40 dias. Precisamos entender que o prazo de 40 dias dado por Deus é a prova de seu amor e paciência com o ser humano. Deus poderia acabar com a cidade sem mandar Jonas à cidade, sem dar prazo, sem pregação. Mas o fato de mandar Jonas, de dar uma mensagem, de dar prazo, mostra que ele realmente amava esse povo, mas não tolerava a forma como eles estavam vivendo. O povo creu na mensagem de Jonas, e aqui começamos a entender o início dos frutos de arrependimento na vida desse povo. Eles creram na mensagem e, a partir da sua crença, decidiram tomar uma atitude. Todos que creram em Deus devem tomar atitudes em suas vidas. Vou repetir. Todos que creem em Deus devem tomar atitudes em suas vidas. Muitos dizem crer em Deus, mas não têm atitudes baseadas na sua fé. Lembra desse texto? Tiago 2,17? Assim, também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. A fé na mensagem e no autor da mensagem irá gerar em nós ações de mudança.
Entenda, toda vez que você ouve uma mensagem de Deus, e todas as vezes que você tem experiência com Deus e Deus fala com você, isso tem que gerar dentro de você uma fé motivadora. O que é uma fé motivadora? Uma fé motivadora a buscar mudança de vida. Quem realmente tem fé, suas ações diárias devem ser baseadas na sua fé no Senhor. Mas como assim, Marcos? Vamos analisar outro texto para você começar a entender isso. Olha o que está escrito em Lucas 3, versículos 7 a 14. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós? Que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Preste atenção. Olha esse texto de Lucas 3, de 7 a 14, que fala de João Batista. Por que é importante você começar a entender que a sua fé tem que estar baseada na forma como você vive nas suas ações? Como Tiago também diz em 2,17, que a fé sem obras é morta. Você já reparou que todo mundo hoje acredita em Deus? Todo mundo fala que serve a Deus? Todo mundo fala hoje que é cheio de Deus? Todo mundo fala hoje que é amigo de Deus? Todo mundo fala hoje que é discípulo de Deus? Falar, até papagaio fala, meu irmão. Mas preste atenção, a Bíblia fala que se conhece uma árvore pelos seus frutos e que aqueles que verdadeiramente amam a Deus geram frutos, porque Deus é glorificado na sua vida pelos frutos. O que João Batista estava pregando no deserto para esse povo? Olha para esse texto de Lucas 3, 7 a 14. As multidões foram até João. João está pregando, João está falando. E o povo ouve aquela mensagem e fala assim: Tá bom, João, eu acredito nessa palavra, eu sei que você está certo, mas o que eu tenho que fazer agora na minha vida para ela mudar? E ele começa dizendo assim: Olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que o João Batista está pregando aqui? João Batista está falando o seguinte: olha, para de se preocupar só com você, com seu umbigo, com seu nariz. Se você tem condição de abençoar o outro, se você tem condição de ajudar o outro, então ajude. Você crê no Deus que eu estou pregando? Creio. Então ajude, abençoe, estenda a mão. João Batista está motivando o povo a parar de se preocupar só consigo e começar a se preocupar com o outro e ajudar os outros que precisam. Os publicanos chegaram até João Batista e falaram: Mestre, o que iremos de fazer? E olha o que ele respondeu: Não cobreis mais do que é estipulado. Por que os publicanos eram mal vistos pelos judeus? Primeiro, eram judeus que estavam trabalhando para Roma, que na cabeça do judeu, um publicano era um traidor. E segundo, por que a maioria dessas pessoas queriam trabalhar para Roma? Porque quando você era publicano e cobrava imposto, você podia cobrar mais
para poder lucrar e render. Então, se o imposto era R$ 100, o publicano virava e falava assim, ó, o imposto é 125. Ele recebia os 125, ficava com 25 para ele e entregava 100 a Roma. E depois recebia o seu salário de Roma por estar cobrando. Então ele recebia duas vezes. Em outras palavras, eles roubavam. É por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu vira e fala assim, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque a lei dizia que todo aquele que é pego em roubo, ele tem que pagar 4 vezes mais. Zaqueu não estava dando uma de bonzinho. Zaqueu estava cumprindo a palavra, porque ele conhecia. É por isso que João Batista vira para os publicanos e fala assim, ó, vocês querem realmente servir a Deus? Tem fé no Deus que eu estou pregando? Tenho. Então para de roubar. Para de pecar. Para de cometer esse pecado abominável que é o roubo. Olha o que ele vira e diz para os soldados, meus irmãos. Ele vira para os soldados e fala assim, olha, para de maltratar os outros. Para de falar mentira. E outra coisa, contentai-vos com o vosso salário. A palavra soldo significa salário, é aquilo que eles recebiam pelo trabalho deles. Olha o que João Batista está falando com os soldados. Os soldados chegaram para ele e falaram assim, não, nós cremos em Deus, nós cremos e acreditamos nessa mensagem que você está pregando. E João olhou para ele, acredita mesmo? Acreditamos. Então para de maltratar as pessoas. Para. Para de falar mentira. E comece a se contentar com aquilo que você tem. Porque quem não se contenta com o que tem fica reclamando, fica murmurando. João Batista está falando para essas pessoas produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento, meu irmão, é aquilo que você começa a fazer em função da sua fé e da mensagem de Deus na sua vida. A pregação de João Batista, meu irmão, você precisa entender uma coisa, né? Escute, preste bastante atenção. Ele pede ao povo que mude de comportamento, que mude de atitude, que realmente se tornem novas pessoas. O povo ouviu a mensagem, creu na mensagem e a partir disso tomaram a decisão de mudarem as atitudes. Quando Jonas pregou para a cidade de Nínive, ele falou assim, a cidade vai ser destruída em 40 dias. O que o povo fez? O povo ficou um olhando para o outro? O povo ficou pensando? Não. Olha o texto. Vamos analisar o texto? Vou voltar aqui para você ver. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Um povo que não servia a Deus, quando ficou sabendo que o juízo de Deus iria descer sobre eles, eles decidiram primeiro crer. O segundo, eles decidiram jejuar. Eles creram em Deus e jejuaram. Para você entender, quem crê na mensagem, quem ouve a mensagem e acredita que ela é verdadeira, tem que mudar as atitudes e produzir frutos de arrependimento. Se nós pararmos para observar, o povo decide, depois que Jonas prega, o povo decide se humilhar diante do Senhor. Eles decidem jejuar e trocam as vestes por vestes grosseiras para mostrar ao Senhor que estavam dispostos a mudar. O fruto de arrependimento não são apenas lágrimas, mas são atitudes. Quem se arrepende tem atitude de arrependimento. Entenda, meu irmão, só chorar não é o bastante. Eu creio que quando Deus falar com o seu coração, ou se Deus estiver falando com você através desse estudo, você pode chorar. Você pode abraçar um travesseiro e molhar ele. Mas só chorar não é importante. Tem que ter atitude.
Você pode até chorar, mas vai chegar uma hora que as lágrimas vão se acabar. E se você voltar a praticar as mesmas coisas ou viver da mesma forma que vivia, de que adiantou essas lágrimas? Você precisa tomar uma atitude. Quem se arrepende tem atitude de arrependimento. E o povo de Nínive decidiu tomar uma atitude e demonstrou essa atitude a Deus. Precisamos aprender com esse povo que muitas vezes o que está faltando em nossas vidas é demonstrarmos que estamos arrependidos e não somente dizer estarmos arrependidos. Lembre-se, ações valem mais do que palavras. O povo não virou para Jonas e disse assim: Jonas, nós cremos na mensagem. Depois que Jonas disse a mensagem, eles acreditaram e partiram para a prática. Vamos jejuar. Vamos buscar esse Deus. Nós precisamos buscar esse Deus. E eles partiram para a prática. Está faltando, sabe o que, igreja? É a igreja parar de falar e começar a agir como igreja. O que está faltando em nosso meio são pessoas para agir realmente como igreja, agir realmente como servos, agir realmente como pessoas arrependidas, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no meio dos amigos, no meio da família, por onde passar, produza frutos de arrependimento. E a área que você tem mais dificuldade em parar de pecar, ou mesmo de errar diante de Deus, é a área em que você precisa mais vigiar e orar e pedir ao Senhor para te libertar. É essa área que você precisa clamar ao Senhor. Partindo para o versículo 6 e 9, e nós estamos chegando ao final do nosso estudo, quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. E cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Nesses 3 versículos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a importância do exemplo. Veja a atitude do rei de Nínive após ouvir a mensagem que estava sendo pregada na cidade. Aquele que desempenha um papel de liderança sempre deve lembrar que ele é exemplo para os liderados. Os pais são exemplo para os filhos. O patrão é exemplo para os empregados. O pastor é exemplo para a igreja. E a liderança é exemplo para os liderados. Ser exemplo é algo importante e necessário nos dias de hoje. A falta de exemplos a serem seguidos são um dos motivos da grande crise espiritual, familiar, política que a nossa nação está passando. Resumindo, nós precisamos de exemplo. Isso é tão importante, meus irmãos, que veja o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo viu a necessidade de um exemplo para a igreja de Corinto e decidiu ser exemplo para eles. Entenda que você deve também ser um exemplo nesse mundo. Se você exerce algum cargo de líder, seja para os liderados, mas se você não é líder, mas é cristão, seja o exemplo que o mundo precisa ver através da sua vida. Veja que o rei de Nínive decidiu agir e, através das suas ações,
mostrar para a cidade que todos deveriam agir como ele. Olha o primeiro que ele fez. Quando o rei de Nínive soube disso, ele levantou-se do trono, ele tirou o manto, ele vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. O rei não se colocou acima dos outros, mas ao se levantar do trono, ao trocar as roupas, ao vestir roupas grosseiras e sentar sobre cinzas, ele demonstrou que estava em busca de arrependimento e de mudança para si e para o povo. O rei decidiu que a primeira atitude deveria vir dele como liderança do povo. Ele não se isentou, pelo contrário, assumiu a responsabilidade e demonstrou que estava em busca de arrependimento. Você consegue entender a importância de um líder? Imagine, meu irmão, a cidade está esperando uma atitude do seu rei. E se o rei de Nínive virasse e falasse assim, não, eu não vou tirar minha roupa, eu não vou jejuar, eu não vou buscar a Deus. E acho besteira quem está fazendo isso. Talvez tivesse gente lá na cidade que falasse, não, nós temos que buscar, meu rei. Nós temos que clamar a esse Deus para que ele não venha nos destruir. Mas pelo contrário, ele se tornou o exemplo para a sua cidade porque ele era rei. E você consegue entender a importância disso? Meu irmão, o rei da cidade se vestiu de pano de saco, sentou no chão sobre cinzas e estava orando e jejuando a Deus. Ele estava se humilhando. As pessoas poderiam falar e dizer, não, mas você é rei, não pode fazer isso. Não, mas você é importante, você não pode fazer isso. Não, você não precisa fazer isso. Não, pelo contrário. Se eu sou o líder, o exemplo vai começar por mim. Se eu sou a liderança, o exemplo tem que começar por mim. Então eu sou o primeiro que vou trocar as vestes, eu sou o primeiro que vou me humilhar, eu sou o primeiro que vou jejuar e clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só o que ele disse. Antes ele fez, agora ele disse. Olha a mensagem que ele mandou para o povo. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Ele mandou a cidade inteira jejuar, se humilhar, trocar as vestes e orar a Deus. O rei colocou todos que estavam debaixo da sua liderança a seguirem seu exemplo e assim buscarem a Deus. Será que você consegue ver a aplicação disso na vida de alguns pais com os filhos? Será que você consegue ver a aplicação disso na vida de um pastor com a sua igreja? Entenda algo. Tem muitos pais que mandam os filhos fazerem as coisas que eles não fazem. Mas você sabia que o seu filho aprende mais vendo você fazendo do que ouvindo o que você está falando? Se você quer ensinar algo ao seu filho, você precisa ser o exemplo vivo para ele. Existe uma frase muito interessante que eu ouvi de um pastor uma vez e eu comecei a analisar e é verdade. Ele disse o seguinte para mim: Marcos, a igreja que você frequenta, a igreja que qualquer um frequenta, e você que é da minha igreja ou de outra igreja, observe isso. A igreja é a cara do pastor. A forma como o seu pastor é a forma como a igreja vai ser. A igreja é a cara do pastor. Por que ele diz isso e eu falo para você que é uma verdade? Porque o pastor é o maior exemplo dentro da igreja. As pessoas se espelham nele. E a forma como ele é a forma como a igreja vai ser.
Não tem como fugir disso. Quantas coisas você viu que as pessoas começaram a fazer na igreja em função de observar sendo feito pelo pastor ou pela liderança? É o exemplo, é a importância do exemplo. As pessoas começam a olhar e começam a absorver aquilo como um ensinamento. O povo deveria agir conforme o rei ordenou. E detalhe, é que até os animais foram obrigados a jejuar, sem comer ou beber. Eles também vestiram roupas grosseiras e se humilharam diante do Senhor. O exemplo desse rei não ficou contido apenas nas pessoas, ele falou também para os animais. Todos, sem exceção, o gado e as ovelhas vão jejuar. Talvez alguém dissesse, está doido, rei? Boi não ora, não. Ovelha não ora. Mas Deus condenou a cidade. Deus não condenou só os habitantes. E as ovelhas e os gados eram da cidade. Então tem que buscar a Deus também. E ele colocou até os animais para buscar a Deus, meu irmão. Se o rei não fosse o exemplo, como seria o destino desse povo? Existem líderes que gostam de mandar, mas não são exemplo para as pessoas. Existem pais que falham também nessa área, onde eles cobram dos filhos aquilo que nem eles são exemplo dentro de casa. Entenda a importância de você ser exemplo por onde você for e por onde você passar nessa terra. Tem uma frase antiga que as pessoas falavam muito, que dizia assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esta é uma das piores ignorâncias que existe nessa terra. Porque como você pode mandar alguém fazer uma coisa que nem você faz? Você tem que falar para as pessoas seguirem e fazerem aquilo que você faz. Porque se você faz, eu estou acreditando que é bom. Agora, se você faz algo que é ruim, você precisa parar. Para que os outros também venham ver o seu exemplo e venham parar. Caso contrário, é uma pessoa fumante virando para outra que fuma e dizendo assim, você devia parar de fumar, faz mal para sua saúde. E ela vira e diz, mas e você não vai parar não? Rapaz, faz o que eu digo, faça o que eu faço. Isso não existe. É por isso que o exemplo é a melhor forma de ensinar alguém. Você não precisa dizer para as pessoas que um prédio está torto. Você só precisa construir ao lado dele um prédio certo. Quando elas olharem para o certo, elas vão entender que aquilo está errado. Por isso, seja exemplo. Você vai ver que o exemplo vai falar muito mais que as suas palavras. E por último, analisando o último versículo desse estudo, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. O Deus que vê. Após o povo de Nínive se arrepender e gerar frutos de arrependimento, Deus viu a ação deles. Consegue entender isso? Deus vê tudo o que fazemos na vida. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, e isso precisa ser um aviso para nós, pois assim como tudo de bom que fazemos o Senhor vê, aquilo que é mal também o Senhor vê. Podemos estar no meio da multidão, ou em um quarto isolado que Deus está olhando tudo. Lembra quando o Senhor Jesus fala sobre orarmos? Está lá em Mateus 6, versículo 6. Olha o que diz o texto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ele pede para irmos para um lugar isolado, pois o Pai vê o secreto. Tudo que fazemos ao Senhor será recompensado por Ele, tudo mesmo. Não importa o que seja,
Pode ser uma grande ação ou algo pequeno. Ele vê e recompensa os seus. Deus vê tudo, meu irmão. E não nada escapa aos olhos de Deus. Nada. O texto começa dizendo, em Jonas 3,10, Deus viu o que eles fizeram. Deus estava de olho na cidade e estava esperando aquela atitude. Deus, quando falou 40 dias, Deus, quando mandou Jonas, Deus, quando deu a mensagem, Deus estava dizendo assim: ó, estou dando 40 dias para vocês mudarem. E eu vou observar durante os 40 dias se vocês realmente vão mudar. Olha o que está escrito em Mateus 10:42 sobre recompensa. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Entenda que Deus vê. Por isso, acalme seu coração, pois Ele sabe tudo sobre a sua vida, nos mínimos detalhes. A segunda coisa que eu observo nesse versículo de Jonas 3,10 é o Deus que perdoa. Lembra do texto? A primeira coisa que Deus viu que eles fizeram. A segunda parte do versículo fala: então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Deus perdoou a cidade. Deus mudou, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Após a cidade de Nínive se arrepender, Deus a perdoou. A cidade foi poupada da destruição por assumir seus erros e falhas e agirem como pessoas arrependidas. Deus, da mesma forma, aguarda de nós a mesma atitude. Deus quer ver arrependimento em nós, pois uma pessoa arrependida sempre irá viver como alguém conforme a vontade de Deus. Deus ainda está perdoando e, através de Cristo Jesus, continua a perdoar a todos aqueles que vão a Ele. Deus quer perdoar e aguarda de todos nós uma atitude de ir até Jesus, pois só de irmos a Ele já estamos gerando os frutos de arrependimento. Lembra do convite dele lá em João 6,37? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem vai a Cristo, ele não lança fora. Basta ir a Ele com o coração arrependido e a atitude de alguém que busca mudanças, que a sua vida irá mudar. A cidade de Nínive mudou depois da mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas foi um divisor. E foi uma mensagem curta e simples, mas foi a mensagem de Deus. Por isso, eu espero que esse estudo possa falar ao seu coração e ajudar você a entender e compreender tudo aquilo que Deus almeja na sua vida. Que o Senhor lhe abençoe hoje através desse estudo e dessa palavra. Amém? Eu queria nesse momento orar para fecharmos esse estudo. E eu espero que você possa meditar nessa palavra, nesse estudo sobre a vida de Jonas, que é um dos livros que eu mais gosto de ler na Bíblia. Porque Jonas, na verdade, é um profeta de Deus e eu me vejo muito em Jonas. Porque por muitas vezes eu fugi de Deus. Mas talvez a sua vida seja assim também. Chega o momento de você parar de fugir e começar a cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Deus, pelos ensinos através da vida do teu profeta. Os erros e os acertos na vida desse homem, Deus, são lições preciosas para as nossas vidas. Que possamos guardar em nosso coração o entendimento da tua palavra. Senhor, faça de nós, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, capacitados cada dia mais a entender e compreender a tua vontade e o teu querer. Ajuda-nos
afirmarmos cada vez o nosso coração na tua presença. Pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.